Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o apóstolo Paulinho de Jesus. Veio aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, do seu testemunho, que é lindo, e eu sei que vai edificar a vida de vocês aí que estão em casa. Não percam, vem conosco. Boa noite. Boa noite. Seja Muito bem-vindo. obrigado por esse carinho. Que alegria estar aqui. Boa noite a você que está em casa. Que Deus te abençoe. Não sai daí porque não tem nada melhor para você ver nesse lugar, nesse momento, tá bom? Fica firme aí. Eu quero lhe agradecer. Imagina, eu que Ter aceito o agradeço. nosso convite. Sempre, sempre. Sei que hoje o que o senhor vai trazer, sei como Deus está aqui presente, está à frente de tudo isso, vai edificar muito a vida de pessoas que estão lá do outro lado, Com certeza, né? eu tenho certeza. Nos acompanhando. Que bom, né? Que bom. Ó, primeiro quero parabenizar vocês por esse projeto lindo, Liliana. Que coisa linda. E é isso mesmo, acreditar sempre. Acreditar sempre. Eu tenho falado isso para as pessoas. Aquilo que você não tem na sua mente nunca chegará às suas mãos. Então, às vezes, você primeiro precisa ter o projeto aqui para depois Deus falar, agora pode. E parabéns por esse projeto. E é uma honra estar aqui. E pode ter certeza. A honra é toda nossa. Não, imagina, muito bom, muito bom. O projeto de vocês é algo que me encantou. Quando a gente sentou para conversar, eu fiquei assim maravilhado com a força de vocês, da maneira em que nasceu esse projeto, né? Da maneira, quer dizer, é Deus arrancando o amor da onde a gente acha que nunca, a gente acha que a gente não tem esse potencial, né? E vocês foram abençoados. Você foi abençoada por Deus por esse projeto. Amém. Assim eu creio. Glória a Deus. Fique à vontade, pergunte o que você quiser, falemos o que precisar, sem problemas algum. Eu vou perguntar ao senhor, se o senhor Sim. quer cantar, dar um. Depois a gente canta, vamos conversando. O senhor quer contar um pouquinho uma do seu história. testemunho, porque Claro, eu achei fantástico, claro. né? Então, Lindo. meu testemunho, hoje eu viajo o mundo por causa disso, né? Eu sou filho de pastor. Mas só fui me converter aos 37 anos de idade. A minha história não é bonita, como as pessoas dizem, ai, que história linda. Não, a história não é linda. Linda foi a atitude do meu pai e da minha mãe, que em tempo integral nunca desistiram de mim. Então eu falo para as pessoas, você que está em casa, se você nunca viu um milagre, você está olhando para um. Eu sou um ex-travesti que tive um encontro com Cristo há 27 anos atrás. E aí você deve estar perguntando, nossa, mas não parece. Claro, é que Deus é Deus do impossível, né? O mundo diz isso, né? O mundo diz que uma vez homossexual, sempre homossexual. O mundo diz que uma vez no crack vai morrer no crack. O mundo diz que pau que nasce torto morre Nunca sem torto. direito. Pois eu fui privilegiado. Conheci um carpinteiro chamado Jesus Cristo, que endireitou toda a minha vida e ainda me coloca aqui, me coloca em lugares tão lindos, né? E a homossexualidade, eu tenho viajado hoje o mundo falando sobre isso. A homossexualidade, o homossexualismo, o pessoal às vezes fica brigando, não é isso, que não sei o que, esse povo fica perdendo tempo com isso. O importante é dizer o seguinte, ninguém nasce homossexual, né? Ninguém nasce homossexual. Não vem falar para mim de genética, porque eles brigam comigo por isso. Porque eu nunca vi nenhuma mãe grávida passar a mão na barriga e falar, eu quero ter um filho homossexual. Ninguém nasce. Homossexualidade também não é doença e também não é terceiro sexo. E agora está pior, né? Porque agora as pessoas querem influenciar as nossas crianças, né? De que ela pode ser menino, menina. Gente, uma criança não tem noção de nada, sabe? A gente precisa entender isso, que essa geração, esse povo está causando mal à família brasileira, né? A família brasileira. E a homossexualidade, ela entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. Preste atenção, você que está em casa. Um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente aos 3 anos e meio de idade. E pasmem, este homem comia na mesma mesa em que meu pai comia. E aí eu quero fazer uma pausa. A maioria dos homossexuais que conviveram comigo até os 37 anos de idade, 98% deles, todos, foram abusados quando criança. Então, papai e mamãe, preste atenção no que eu vou te falar. O filho que você tem não é seu, é herança de Deus. Nós estávamos aqui no estúdio e entrou seu filho. E aí, todo simpático, brincando, que não sei o quê. Aí você fala assim, nossa, mas como é que pode acontecer isso? Pois é, o pedófilo, ele não é um tarado. O pedófilo não é um estuprador. O pedófilo, quando ele olha para uma criança, ele não põe a mão na criança. O pedófilo, quando ele olha para uma criança, ele sai perguntando quem é o pai e a mãe dessa criança. Porque o pedófilo, ele age com a autorização do pai e da mãe.
Haja visto alguns programas de televisão quando a reportagem é sobre pedofilia. O que sempre você vê é o pai e a mãe falando, gente, mas ele era de dentro da minha casa, ele comia na mesma mesa em que eu comia. Ele usa, né, no caso da Da confiança, da confiança. confiança. Então ele procura essa confiança porque na confiança ele pode praticar o crime, porque você não vai acreditar. A gente nunca vai acreditar. Então, o pedófilo é algo que ele age com a nossa autorização. Então, o que eu tenho para falar para você neste momento é o seguinte: você que tem filho pequeno, cuide muito dele. Né? Não deixe. Tem um ditado maldito no nosso país que é aquele: quer adoçar a boca de uma mãe ou de um pai, dê uma bala para o seu filho. Seu filho não precisa de bala de ninguém, não. Seu filho tem pai e mãe. Quando você não puder dar uma bala, sente com ele e diz: olha, hoje a mamãe não pode comprar uma bala. Quando a mamãe puder, a mamãe compra, o papai, quando puder, compra, mas não pode, não pegue nada de ninguém na rua. Sabe, eu vejo as pessoas, senta aqui no colo do titio, não, seu filho tem que sentar no colo de titio, na colo não, nada disso. Ai, meu filho tá pedindo, mãe, posso dormir na casa de fulano? Não, seu filho tem casa, dentro da tua casa já é um perigo, porque o pedófilo já entrou dentro, imagine fora. Então você tem que entender que o seu filho tem que estar 24 horas por dia debaixo dos teus olhos. Porque toda vez que você vê uma história de pedófilo, ou era um amigo, às vezes é vô, é primo. Eu tive um caso na igreja, uma irmã ligou para minha casa em São Paulo. Sabe quem estava abusando da filha? O pai. A menina de 3 anos, eles se separaram e a menina ia passar o final de semana com o pai. Quando chegou, a mãe foi dar banho. E aí, quando tocou nas partes íntimas da menina, ela falou: ai, mãe, tá doendo. Ela falou: por que tá doendo? Ela falou: porque quando eu tô lá com meu pai, ele mexe todo dia. Você já imaginou isso? Então, não brinque não, querido, a coisa é muito séria. E o pedófilo, esse amigo do meu pai, começou a me usar aos 3 anos e meio de idade, sabe como? Dando presente, ele comprou um carro, fez um carrinho, ele era um marceneiro, fez um carrinho, falou pro meu pai, eu fiz pro Paulinho, deu um carrinho para mim. Meu pai todo feliz, olha um carrinho pro meu filho. Aí passou um tempo, ele fez um outro carrinho. E deu de novo, meu pai todo feliz. E passou um tempo, ele falou: eu fiz uma réplica do caminhão do senhor, uma miniatura do caminhão. Meu pai era mecânico, além de pastor. E aí, quando ele foi pegar o caminhão, ele falou: esqueci aqui em casa, do lado, parede meia, geminada. Aí disse pro meu pai: posso levar o Paulinho lá para pegar? Meu pai disse: pode. O que você acha que você diria? Não, mentira. Você ia dizer pode, sabe por quê? Nós nunca imaginamos que alguém que dá um presente para a nossa filha vai querer o mal dela. Nós nunca vamos imaginar que alguém que dá uma bola para o nosso filho vai querer o mal dele. Né? Nós precisamos entender isso. Sabe, filho é herança de Deus. Então nós precisamos entender o quê? Confiar é somente em Deus. Em Deus. E esse homem me levou para a casa dele, e quando ele me deu o carrinho que eu fui pegar, ele me abraçou, me pôs de costas e começou a brincar comigo. E aí ele disse: esse é o nosso segredo. E dos 3 anos e meio aos 10 anos de idade, esse homem me usou sexualmente quase que semanalmente. Agora você imagina, dos 3 anos e meio aos 10 anos de idade, eu tinha pavor dele, mas eu não podia sair da mão dele. Por quê? Porque eu tinha medo que, se contasse para o meu pai ia bater em mim, foi o que ele falou. E essa é exatamente a armadilha que o inimigo quer armar com as famílias. Né? O inimigo luta para destruir aquilo que você está edificando. O diabo, ele não quer matar a gente, ele quer destruir, porque é o desespero. Né, de querer destruir as famílias. E outra, quando a gente é solteiro, quando a gente é filho, tudo a gente vê de um jeito. Nossa, mãe, você é chata. Nossa, minha mãe pega no meu pé que não sei o quê. Hoje que somos pais, a gente é pior que nossas mães. Mas graças a Deus por isso, porque hoje nós entendemos. Hoje você não entende a sua mãe? Sim. Hoje eu entendo o meu pai. Né? Hoje eu entendo o meu pai. E uma das coisas engraçadas é que quando eu fiz 10 anos, naquela época eu passei para sair do primário e fui para o ginásio, a primeira série do ginásio. E eu peguei uma bronca daquele homem e eu sabia que aquele homem não ia tocar mais em mim. Mas eu estava muito bravo, porque aquele demônio chamado homossexualismo já estava impregnado na minha vida. E eu agora queria ter experiência com outros homens.
Quando eu entro para a escola, um rapaz nessa escola, ele começa a observar e ele viu que eu estava envolvido na homossexualidade. E o que ele faz? Ele para na minha frente, depois de uns 15 dias de aula, e fala assim, olha, quero falar com você. Quando eu digo, quer falar comigo, eu paro e digo, pode falar. Ele disse, olha, se você começar a tomar um hormônio agora, eu nem sabia o que era isso, ele falou, é um comprimido. Seus seios vão começar a crescer, você não vai ter barba, não vai ter pelo, suas pernas vão ficar roliças. E quando você tiver com 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu dei um grito com ele, mas um grito, para com isso, está doido, meu pai é pastor. E ele saiu rindo. Pois no outro dia ele estava no portão da escola. Não. Quando eu passava, ele dizia, se você começar a tomar hormônio, vai ficar uma mocinha. Dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias ele falou desse maldito hormônio. Um dia eu estou chegando na escola com 12 anos e meio e ele disse, eu não vou falar mais. Eu fiquei até feliz, porque eu achei que ele desistiu. Aí eu falei, ai, ainda bem. Ele abriu a mochila e tirou o comprimido e falou, eu trouxe o remédio para você. O que eu quero dizer para você, papai e mamãe, há momentos na vida da gente que parece que tudo vira uma tribulação, tudo vem de ponta cabeça. Aí você fala, isso é o diabo, pode ter certeza que é. Mas de repente para. Aí você acha, já venci a batalha. Deixa eu avisar uma coisa a você. Satanás, ele não desiste. Ele pode até dar uma volta, mas ele vai voltar, porque o prazer dele é destruir as famílias. Então fique atento, sempre em oração. Se o seu filho vai para a escola, peça a Deus que guarde seu filho. Senhor, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Peça a Ele, peça a Deus em nome de Jesus que guarde o teu filho, que livre de tudo, de tudo, de tudo. Sabe por quê? Porque os ataques ultimamente estão sendo Na terríveis. família. E, inclusive nas famílias, Nas né? famílias. E eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. E tem um ditado popular, eu não gosto de ditados populares, mas esse foi de encontro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse rapaz ficou 1 ano e meio, todos os dias, falando desse maldito hormônio. Veja se isso não é obra do inimigo. O cara falou 1 ano e meio, o diabo deve ter falado que ele compra o comprimido e leva, porque a isca está pronta. O peixe vai pegar. Ele não podia tocar no meu pai, porque meu pai é um homem de oração. Mas quando eu cheguei na escola, que ele mostrou o comprimido, eu falei, eu vou pegar, porque comprimido não vai mudar a vida da gente. Quando eu peguei, tenho certeza que o diabo deve estar falando, ó, pegou a isca. Agora nós vamos para deitar e rolar. E aí começou um grande problema, porque eu comecei a tomar o comprimido que ele me deu. Com 23 dias que eu estava tomando o comprimido, o meu peito, um dia à noite, inchou, pareciam 2 pedras e começou a doer muito. Eu acordei chorando porque era muita dor e eu ia chamar meu pai, mas aí eu lembrei, se eu chamar meu pai vai me levar no médico e aí vão descobrir tudo. Uma das coisas que eu tenho para falar para todos os pais, quando aquele moço falou, aquele homem disse que se eu contasse eu ia apanhar, eu fiquei com medo. Hoje tem muitos filhos que ainda têm medo dos pais, né? E não é legal o seu filho ter medo de você. O seu filho tem que ter respeito por você. Então, papai e mamãe, eu sei que eu estou falando para um monte de gente legal, pais maravilhosos. Eu não encontrei nenhum pai mau caráter. Eu nunca vi um pai querer o mal de um filho e nunca vi uma mãe querer o mal de um filho. Agora, uma coisa é preciso entender. Pai, não basta ser o melhor pai do mundo e não basta ser a melhor mãe do mundo. Depois de ser o melhor pai e a melhor mãe, mostre para o teu filho que você é o melhor amigo para ele e que você é a melhor amiga para ela. A ponto de quando ele chegar da escola, tudo que aconteceu, ele, pai, o senhor pode até brigar comigo, mas eu não fiz, mas hoje me ofereceram droga, hoje tentaram colocar a mão em mim, porque a coisa está muito assim. Então, quando você é o melhor amigo, você traz o seu filho. Inclusive ensinar, né? Ensinar, porque daí a gente começa a ter uma relação com o filho tão legal. Mas como é que eu ia falar isso para o meu pai naquela época? Em 1963, eu não podia falar nada. Como é que eu ia falar para o meu pai que o amigo dele estava abusando de mim? Inclusive também a visão, né, que se tinha naquela época não é como a de hoje. Sim, hoje eu louvo a Deus, porque hoje nós conversamos com os nossos filhos abertamente, preparamos ele, paramos para ouvir. Porque até então, naquela época, os pais eram só autoritários, né? Cala a boca, senta, você não fala nada. Agora, uma coisa é preciso entender, pai.
Não deixe o seu filho confundir que você é um amiguinho de escola. Você é o melhor amigo, mas antes de ser o melhor É amigo, pai. pontue. Você é pai. Você é pai. E deixe claro para ele, desde o começo, filho, eu te amo, não abro mão da sua vida, mas deixa eu falar uma coisinha para você. Aqui dentro de casa, a música que se toca é a minha. Porque hoje está havendo uma inversão de valores Sim. também, né? Tem filho botando o dedo na cara de pai, tem filho falando, ai pai, levanta dessa cadeira, porque é aí que eu gosto de assistir televisão. Já viu isso? E eu fico doido, eu falo, não, pai, presta atenção, a sua casa só é linda porque você e a sua esposa construíram. Vocês, porque casamento é uma construção, família é uma construção. Agora deixa E claro para o cada seu um tem o filho, seu papel, né? cada um tem o seu papel. E deixa claro para o seu filho, o melhor lugar do sofá da sala é seu. O melhor lugar na mesa, papai e mamãe, é seu e da sua esposa. Ah, mas meu filho reclama. Querido, manda ele casar e comprar a casa dele. Na casa dele, ele pega o melhor quarto. Eu conheço um monte de gente que tem casa com suíte e dá suíte para o filho, e aí a mãe tem que sair enrolada de toalha. Não. A suíte é sua. O seu filho vai ter a suíte quando ele casar e tiver a casa dele. É preciso colocar. É ótimo. E outra, não tem. Mãe, só tem isso para comer, não está contente, vai comer na esquina. Ou vai comprar, né? Ou vai comprar, você percebe? Porque, na verdade, nós precisamos entender que filho tem que ter limite. Ele tem que ser amado, mas tem que ter limite. E eu não tive, não é este limite. Meu pai foi um cara que cuidou muito de mim. Porém, é um cara que não tinha cultura. E naquela época não existia nem bicha na rua. Né? Era uma coisa assim muito raro. E ninguém falava nem era bicha e nem era lésbica. Ninguém chamava ninguém de sapatão. Eu lembro que tinha Às vezes é que era esquisito, né? Naquela época dizia assim, nossa, é mulher macho. E aí esse é homem e fêmea, né? Era uma coisa estranha. Então era muito esquisito, ele é estranho e tal. E aí eu comecei a tomar esse comprimido e depois que eu fui para a escola e briguei com o rapaz, porque o meu peito estava doendo, ele falou, não liga não, daqui 2 dias o comprimido vai fazer efeito e seu peito vai estourar essa pedra. Aí eu fiquei desesperado, porque eu achei que eu ia morrer. Aí ele falou, não, você não vai morrer, o seu peito vai começar a crescer. Na hora me bateu um desespero. Falei, mas o meu pai vai descobrir. Ele abriu a mochila de novo, tirou uma faixa, falou, enfaixa o peito. E hoje, a coisa mais difícil para ser cristão hoje não somos nós, são os nossos filhos, é adolescente, porque o inimigo luta ardentemente. O seu filho vai para a escola, você vê o que é que estão fazendo nas escolas. Querem falar para o seu filho que ele pode ser menino, que ele pode ser menina, que a droga é legal. Tem professor que fala, não, tem que liberar a maconha. Ora, libera na casa dele, dá para a mãe dele, não para o meu filho. Entendeu? As pessoas querem achar que eles têm o direito de tudo, e não é assim, a vida não é feita assim. Né? Vivemos em sociedade, tem que ser o bom para o todo, né? Para um todo. Agora, também tem uma coisa, outro dia eu falei para uma moça, já pensou se o conselho tutelar te pega? Eu digo, querido, quando eu precisei pagar a conta, o conselho tutelar não foi em casa. E quem educa filho é pai e mãe, não é igreja, não é escola. A escola ensina a ler e escrever. Que educação é o que eu tenho dentro da minha casa. E aí as pessoas estão querendo detonar aquilo que você está construindo. Né? Eu vi seu filho aqui entrando com carinho, simpático, educado. O que a escola quer fazer? O que é detonar isso? E nós precisamos ter posição nesse exato momento. Porque princípios não se negociam, papai e mamãe. Eu estou vendo um monte de pai e mãe dizer, ai, mas o meu filho quer ser uma menina e eu não sei o que, estou cedendo. Deixa eu falar uma coisinha para você. Quando ele se arrepender da decisão, vai ser tarde. Porque o mundo não trata o seu filho com tanto carinho quanto o pai e a mãe vai tratar. Né? O meu pai sempre falou isso para mim. O meu pai, ele não abria mão da minha vida. Quando eu assumi a homossexualidade, que eu fui expulso da escola por ter virado um travesti. Quando eu assumi a homossexualidade, o meu pai nunca me botou para fora. Ele disse assim, que Jesus me amava e que ele também me amava. E ele dizia todo dia. E ele disse, você é a herança que Deus me deu, eu não vou abrir mão de você. Então meu pai estava dizendo exatamente o seguinte, não importa o que eles falam lá fora, mas meu pai deixou claro uma coisa para mim. O que você faz lá fora não me interessa. Mas do portão para dentro, a música que se toque é a minha. Então eu sabia que eu tinha que ter limites. E meu pai deixava muito claro todos os dias, você sabe que eu não tenho comunhão com o seu pecado. Isso não agrada a Deus. Meu pai era um cara muito bem posicionado.
E eu sabia disso, né? Eu dizia, sei, pai. Meu pai tinha uma paixão por mim, meu pai ia me buscar de madrugada nas esquinas. Meu pai amou tanto, tanto, ele falava, meu pai nunca falou, você precisa ir para a igreja. Meu pai nunca falou, olha, sai desse corpo. Não, não, meu pai sempre, eu acordava todos os dias, eu tomava café, meu pai dizia, bom dia, filho. Alguém já falou para você hoje que Jesus te ama, eu também te amo. Tanto que essa frase virou bordão na minha vida. Eu sempre paro no meio do culto e falo, alguém já falou para você hoje que Jesus te ama? Porque esse Jesus te ama e eu também te amo mudou a minha história. Então eu conheço um Deus, não é um Deus religioso, eu conheço um Jesus, não é um Jesus religioso. Eu conheci um Deus através da vida do meu pai. Então eu cresci no temor, né, do Senhor, ouvindo todos os dias histórias lindas de Jesus. E meu pai todos os dias falando assim, eu estava orando e Deus falou para não te abandonar. Porque ele disse que você vai cantar, que você vai pregar. E eu achava, falava, meu Deus, meu pai. Eu pensava assim, será que meu pai bebe, gente? Que negócio é esse que ele tomou? Que, onde já se viu? Você acha? Já imaginou? A mãe da minha família era toda crente, só eu que não era crente. A mãe da minha mãe, a gente ia lá e ela falava assim, essa noite eu estava orando. Deus falou que eu não vou morrer. Eu dizia, mãe, a avó não está bem, acho que ela esclerosou. Aí ela estava atrás de mim, ela ouvia, não esclerosei não! Essa noite eu estava orando e Deus falou para mim que eu não vou morrer sem antes ver você cantar hinos de adoração. E aí eu cutucava a minha avó, falava, ai, vó, já pensou quando chegar esse dia, eu de plumas e paetês cantando glória, glória, aleluia. Ela batia na mesa, escuta aqui, menino! Deus falou comigo, passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar sem antes se cumprir na sua vida. Deus disse que eu não vou morrer sem ver você cantar, pregar a palavra de Deus. Eu dizia, coitada, ela é louca. Aí eu saía da casa da minha avó, ia para as esquinas, me prostituir. E aí, 3 horas da manhã, meu pai ia me buscar. Aí entrava no carro, pelado, ele nunca brigou, ele abria um sorriso na esquina e falava assim, eu vim te buscar, filho, porque Jesus te ama e eu também te amo. Eu não sabia o que mexer de vergonha. Eu falava, meu Deus do céu, que vergonha. Aí ele vinha até mim, me pegava pelo braço, me levava até o carro, abria a porta do carro, me colocava dentro do carro, tirava o paletó e cobria a minha nudez. Quando ele entrava no carro, ele passava a mão no meu rosto e dizia assim, filho, não importa o que eles falam que você é, nem a maneira que você está. Eu estava orando e Deus falou, Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque ele vai pregar a minha palavra, ele vai cantar hinos de adoração e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. E aí eu olhava e dizia, meu Deus, que maconha. Meu pai fumou maconha, não pode ser. Aí de repente ele falava assim, e é verdade, Deus falou para mim que você vai cantar. Deus falou. Eu falei, pai, a tua igreja está ruim, não está, pai? Falei, por quê? Imagina, pai, o senhor tem que vir aqui na esquina, pegar um travesti para dizer que vai cantar na igreja, tá? Não tem homem para cantar lá. Aí meu pai nunca ficou nervoso. Ele sorria, ele dizia assim, ai, filho, eu esqueci uma coisa. O que é que foi, pai? Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E você é essa coisa louca que Deus escolheu e Ele não abre mão da sua vida. Você vai cantar, você vai pregar a palavra dele. Aí meu pai vira para mim e fala assim, esse dia não vai demorar. Aí o tempo foi passando. Quando foi no ano de 84, eu tinha vindo de Portugal, travesti, morei na Europa, tudo. E aí meu pai teve doença de Chagas, tal. E aí ele foi internado já em dezembro. Quando ele foi para o hospital, ele falou, filho, eu posso pedir uma coisa? Pode. Cancela a tua viagem de volta. Cancela, papai. Falou, e me promete uma coisa. Eu estou indo para o hospital. Se caso Deus não queira que eu volte, você cuida da sua mãe, não abandona. Promete para mim, prometo. Mas para de falar abobrinha que você vai voltar do hospital. Aí ele ficou internado. No dia 23 de dezembro daquele ano de 84, nós íamos para a casa da minha avó, porque era Natal. E nós passamos no hospital para ver meu pai. E meu pai, quando eu cheguei no hospital, conversamos, tal, que não sei o quê. E aí, pai, Feliz Natal, vai lá. Né? Tá bom. Quando a gente tá saindo do quarto assim, saiu minha mãe, saiu minha irmã. E aí, quando eu ia saindo, ele falou, ei, vem cá, Paulo. Fui. Aí ele fez assim, você sabe que eu te amo, né, filho? Você sabe que eu não abro mão da sua vida, né? Você sabe que eu vou te buscar na esquina a hora que precisar. E você sabe que Jesus te ama e que você sabe que você vai cantar para ele. Né? Falei, sei, pai, sei. Ele falou, então, escuta o que eu vou te falar. Eu estava orando hoje.
E Deus falou que veio me buscar. Falei, efeito do remédio, falei. Aí ele disse uma coisa para mim. Eu não vou ver, filho. Eu não vou ver você cantar. Eu não vou ver você pregar. Mas o Deus que eu sirvo é fiel. E Ele há de mudar a tua história. Na hora, eu falei, pai, para com essas conversas bestas, não vai me ver cantar. Ele falou, não, Deus falou comigo. Tá bom. Saímos do hospital 23 de dezembro. Fomos para casa da minha avó, aí arrumamos lá no dia 24 para o Natal, quando foi no dia 26 de dezembro, 3 dias depois, 10 horas da manhã. O hospital ligou e disse, estamos ligando para pedir para que vocês tragam a roupa, porque o seu expedito faleceu. Eu fiquei tão mal, tão mal. Fiquei tão triste, tão arrasado, porque nunca mais eu ia ouvir Jesus te ama e eu também te amo. Fiquei revoltado com Deus, porque achei que Deus não tinha direito de levar meu pai. Que Deus é esse que tira o meu pai da melhor parte da minha vida, do melhor relacionamento. Meu pai era apaixonado por mim, e aí ficou eu e a mamãe. E a mamãe orando, e as coisas foram acontecendo, mas foi ficando triste, porque um abismo vai chamando o outro. E aí eu me revoltei com meu pai, voltei a beber, a fumar, aí a me drogar. A minha cidade começou a ficar pequena, porque eu já tinha feito o show no maior estádio da cidade, porque eu fui um travesti que fiz muito sucesso. E aí eu queria ganhar o mundo e ganhei o mundo, viajando, cantando. Quando foi no ano de 93, eu gravei um disco e esse disco me levou ao Prêmio Sharp. E eu, ali, teve um tempo eu viajando para o Nordeste, fazendo sucesso, a música em tema de novela, e eu ganhando dinheiro que nem água, mas tudo que eu ganhava eu gastava em droga e prostituição. E aí entrou a cocaína, Não quero dizer que todo homossexual seja drogado, Sim. Pelo amor de Deus, deixa eu deixar isso bem claro. Quando o abismo chama outro, foi eu quem me escolhi. E as pessoas falam, mas por que você foi expulso da escola? Eu não fui expulso porque era homossexual. Eu fui expulso por uma decisão errada. Eu fui expulso porque eu tomei aquele comprimido e aquele comprimido me transformou naquele ET. E aí eu tive que ser expulso da escola, porque ninguém queria que eu estivesse na classe dos filhos dele. Se a senhora não tirar esse moço da escola, nós vamos tirar os nossos filhos. Porque o preconceito era grande. E aí a minha vida foi indo, e aí quando eu gravei o disco e comecei a fazer sucesso, eu não fiquei mais nas esquinas. Eu agora era um travesti que tinha 4 seguranças particulares, tinha 2 motoristas que a gravadora mandou morar. O que a gente estava comentando aqui no começo, fui morar numa cidade chamada Atibaia, e aí Deus maravilhoso, né? A minha produção me colocou numa casa enorme, com piscina, num condomínio fechado, que tinha gente que chegava de helicóptero, né? Cara, todo mundo era meu amigo, porque a casa tinha piscina. Eu acordava no final de semana, tinha gente que eu nunca vi na vida, estava mergulhando na piscina. Mas eu estava infeliz, porque tudo aquilo eu não estava né? não estava um vazio. E aí eu tenho minha amiga, a minha prima chama-se, ela é uma amiga que nós nos adotamos como primo, que é a Tina. Que a Tina é minha mãe na fé. Foi ela quem me ganhou para Jesus. A Tina frequentava a minha casa todos os dias, era uma senhora. Meu pai era apaixonado pela Tina, e toda vez que a gente saía, meu pai dizia, Tina, tu serás uma serva de Deus. Paulinho, Paulette, você deu bebida pro seu pai? Eu falei, não, porque ele é doido, eu vou ser crente. Ela era budista. Pois foi ela que me ganhou para Jesus quando eu voltei do Nordeste. E foi tão engraçado, porque ela veio me buscar e disse, você lembra do Paiva? O Paiva era um músico que tocou comigo, que casou com ela. Eu estou colocando minha vida, eu vou me casar com o Paiva e você não pode faltar na festa. Ai, que bom, já imaginei a festa com muita bebida, muita cachaça. Falei, o pastor vai fazer meu casamento. Você tá doida? Ela falou, não, eu conheci Jesus e estou pondo a minha vida no altar de Deus e vim buscar você. E eu fui para a festa do casamento. Na festa do casamento foi muito engraçado, que a festa foi no jardim da casa dela, aí aquele carpete vermelho, aquelas coisas, né, de casamento. Ela falou, vou casar em casa porque eu já sou avó, eu não vou casar na igreja lá não, passar vergonha vestida de noiva, não, aqui é avó. Aí, do lado esquerdo, assim, era só os crentes, era o Israel. Do lado direito era o Egito, só os pecadores. E eu e o pai no meio dos pecadores, o marido dela. E aí, quando terminou o casamento,
nós ficamos ali, o pai falou, toma um uísque, eu tomando um uísque, e aí tinha o pastor que fez o casamento, ficava olhando para mim de longe, falava assim, Jesus, é dessa maneira, e olhava para mim, eu digo, que pastor besta, parece que nunca viu uma estrela, parece que nunca viu um artista, pede um Mas autógrafo Jesus logo, estava falando. eu me achando a estrela, e ele olhava para mim e falava, Jesus, é desta maneira, eu digo, nossa, que pastor besta. Se ele falar mais uma vez é dessa maneira, eu vou falar, vou xingar ele, né? Aí quando eu olhei, o pastor sumiu. Acho que foi para algum canto comigo. Eu falei, ainda bem. Irmã, quando eu olhei do lado direito, tinha uma irmã do coque. Aquelas do coque, da Furiosa. E ela olhava para mim e falava, Jeová, é desta maneira. Eu falei, que mulher louca me chamando de Jeová, meu nome é Paulette. E a mulher falava, Jeová, é desta maneira. Eu falei, se essa mulher falar mais uma vez, eu vou dar um burro nela aqui. Aí tiraram a mulher, ficou eu e o pai. Falou, nós bebemos até ficar bêbado. Foi todo mundo embora. E aí, na semana, a Tina me levou à igreja. Fomos na inauguração da igreja no sábado. Somente o pastor sabia que eu era travesti e uma diaconisa. E aí era a inauguração de uma igrejinha num bairro muito humilde, Vila Piauí, e num lugar muito feinho, entrada de uma favela, de um povo bem... Irmã, fui para a igreja. Quando nós chegamos, a igreja não cabia mais que 40 pessoas. Estava cheio. Falei, que bom, né? Pelo menos eu ficar aqui do lado de fora. A diaconisa, quando me viu, ela falou, eu guardei 3 lugares para vocês lá na frente. Me pegou pela mão, foi eu e a Tina e o marido dela lá para frente, no 3º lugar. Falei, Tina, eu não acredito. Aí sentei e a igreja, né, olhando, achando assim, nossa, chegou, quem será essa moça famosa, né? Aí a mulher que ia pregar não pregou. Falou, pastor, eu ia pregar, mas chegou aqui, Deus falou para mim que a obra que ele tem aqui hoje não é comigo. E ela desceu e o pastor não pregou. Aí o pastor ficou pedindo, quem tem um testemunho para dar? E aí ninguém falava nada. Quem tem um testemunho? Ninguém falava nada. Ele falou, vou dar oportunidade para alguém cantar. Tem alguém que quer cantar um louvor? Aí a diaconisa saiu correndo, pastor. Quando chegou lá na frente, falou, a irmã quer cantar? Falou, não, eu não canto não, pastor. Mas o irmão Paulette, pode que já imaginou o irmão Paulette na igreja? Quando falou irmão Paulette, a igreja viu que eu não era mulher. Irmão, a igreja começou a fazer assim, o sangue de Jesus do poder o Satanás dentro da igreja, porque é muito complicado isso. Porque a igreja muitas vezes fala de milagre, mas não acredita. A igreja às vezes ora, Senhor, salva os homossexuais, as prostitutas, mas quando entram dentro da igreja, o amor sumiu. E aí eu fiquei Nasce o escondido. julgamento, né? Pois é, aí eu me escondi e Deus moveu a igreja começou a gritar, cantar. Aí eu falei que isso é uma coisa, eu vou levantar. Nesse dia eu descobri que o pior inimigo que a gente tem não é Satanás, não, é o ego. O ego. Quando a igreja começou a gritar, canta, eu falei que isso é uma coisa. Aí eu vou levantar, eu canto, os crentes batem palma e eu vou embora. Cara, o negócio foi tão louco que quando eu levantei, eu descobri que eu não era mais bicha. Quando eu me levantei, eu não olhava mais para os homens da maneira em que eu olhava quando eu entrei. A moldura era da Paulette, mas quando eu me levantei, eu sabia que a tela já era do Espírito Santo. Irmão, que vergonha! Porque a primeira coisa que Deus mostra para você quando a gente tem um encontro com Ele é o estado em que você vivia. Rapaz, quando eu olhei no chão onde eu estava, tinha uma poça de água suja. Eu falei, meu Deus do céu, o que é essa água suja aqui? Aí eu fiquei olhando rapidamente assim, ó. Sabe quando você olha para ver se tem mais algum lugar? Quando eu olhei, não tinha uma poça d'água em nenhum lugar. Eu falei, meu Deus, eu fiz xixi na calça. Cara, me deu um desespero e eu olhava assim, mas eu punha a mão na calça e não sentia nada. Aí eu fui olhar para cima para dizer, Deus, olha o mico que eu estou pagando. Quando eu fui olhar para cima, irmão, só sobre a minha cabeça tinha um líquido vermelho que descia. Na hora eu lembrei do meu pai. O meu pai, quando era crente, dizia, filho, um dia o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. E quando eu olhava, aquele líquido descia e acabava naquela água suja. Naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando e que a minha história estava sendo cancelada ali e vai escrever uma nova história. Quando eu olho para o pastor fala, venha como está. Irmão, eu fiquei bravo. Venha como está porque eu estou sujo. Olha para sua roupa. Quando eu olhei para mim, sabe como eu estava dentro da igreja? Uma botinha de salto agulha, toda trabalhada com empedraria. Aquelas calças de oncinha, justa. Um sutiã meia taça, assim. Uma blusa de seda preta, por cima toda trabalhada em pedraria. O cabelo era uma trança enorme. A sobrancelha, um arco, 2 brincos enormes e um batom rosa para não chamar a atenção.
Quando eu olhei para minha roupa, irmã, diante de Deus, eu queria achar um buraco para me enfiar. Como é que eu estou na casa de Deus desse jeito? Deus... E a igreja assim, ó. Aí eu olhei para o pastor de novo, o pastor disse, venha como está. Irmão, eu vi Deus me chamar, eu falei, eu vou, Deus, mas eu não posso rebolar. Aí eu fui duro para frente. E o povo olhava e ó, que duro, assim, de salto, querendo andar uma de machão. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor falou, sobe aqui. Eu falei, não, eu não vou subir aí não, pastor. Por quê? Eu falei, porque na minha casa, todo mundo é crente como vocês. E eu ouço todos os dias eles falarem que aí em cima é para quem tem vida com Deus. Eu não vou subir aí em cima, não. Se eu quiser que eu canto aqui embaixo. O pastor me deu o microfone. Irmão, quando eu peguei o microfone, sabe o que Deus fez? Me batizou com o Espírito Santo. Quando eu comecei a cantar, Deus começou a curar as pessoas. Deus começou a fazer algo e ele disse, filho, eu te escolhi. Nunca mais te chamarão daquele nome. A partir de hoje, tu te chamarás Paulinho de Jesus. Foi assim que nasceu. Porque meu nome é Paulo Sérgio Dias. Eu ouvi a voz de Deus, Paulinho de Jesus. E desse dia para cá, são 27 anos que eu viajo o mundo para dizer que Deus é bom, sabe o que faz, sempre tem razão. E que quando você tem uma luta, não se desespere. Deus está querendo te ensinar algo grande. Então, quando nós enfrentamos problema como meu pai, você já imaginou se meu pai desistisse? Se meu pai olhasse só para o meu pecado e não olhasse para a misericórdia? Essa atitude dele, né, é o primeiro mandamento que o Senhor nos deixou. Né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Então, ele lidava porque ele tinha esse amor. Pois é, mas você sabe uma coisa que eu vejo todos os dias, né? A igreja, eu falo isso para a nossa igreja, não a minha igreja que eu congrego, a todas que eu vou, eu falo isso. Nós falamos que somos crentes, mas estamos longe, longe, longe. Porque nós falamos de um amor que nós não praticamos. Você quer ver uma coisa? Nós somos muito bons para falar do amor de Cristo para alguém no trabalho, para falar do amor de Cristo para o vizinho, para gente que você nunca viu, mas a gente não consegue falar do amor de Cristo dentro de casa. E aí, esse foi o meu grande aprendizado. O meu pai, ele acordava 3 horas da manhã e falava, Maria, estou indo buscar o nenê, porque Deus está falando comigo. Meu pai, eu acordava e ele dizia, alguém já te falou hoje que Jesus te ama. E aí, sabe, eu cresci ouvindo isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho a mamãe. Mamãe tem 94 anos, mora comigo. Depois de Jesus, é a pessoa mais importante. A mamãe, se ela partir hoje, eu vou chorar muito, mas vou chorar mesmo, cara, mas muito. Sabe por quê? Porque ela é meu porto seguro depois de Jesus. Mas eu vou chorar de saudade, não de remorso. Porque tudo que eu pude e que eu posso, eu faço para minha mãe. Não para cobrir ou para pagar alguma dívida, não. Eu não fui um mau filho. A minha mãe deu o programa do Ratinho foi na minha casa. Porque assim, eu não vou à televisão, debate, não perco tempo com essas coisas. Ontem eu estava falando para vocês, olha, é o segundo podcast que eu estou fazendo, eu não gosto. Não é que eu não gosto, porque, eu não gosto, não. Porque, cara, se não for para edificar, para que eu vou contar a história? Né? Então eu acho que tem que ter um porquê. Quando eu vi a causa de vocês, eu falei, não, estamos juntos, né? Não, estamos juntos. E para nós foi uma honra não, mesmo, e para né? mim também está sendo uma honra. Pode ter certeza disso. Da onde Deus me arrancou, olha onde eu estou. Num podcast de mulheres lindas, de mulheres, sabe, que tem sede de ajudar. Isso é muito legal. Então, isso para mim é uma honra. E eu acho que Deus, ele não me chamou para bater boca, né? Ele me chamou para edificar. Por que eu não faço muita... Para curar, né? Eu fui agora. Eu acabei de sair da TV Jornal. A apresentadora Marcela começou a chorar no programa ao vivo, eu cantando, e ela começou a chorar desesperada. Me abraçou, conversamos, muito legal. Um beijão para ela. Ela também já veio aqui, viu? Já veio? Já. Marcela, você é uma linda. Você sabe que já estou te seguindo em todas. Você é uma linda. Obrigado pelo carinho, viu? Não deu tempo da gente falar muito, que o programa é ao vivo, mas ela é uma querida. E a mesma coisa vocês, quando eu falei, não vou... O programa do Ratinho foi na minha casa pelo seguinte, quando começou essas guerras de LGBT, e os crentes, não sei o que, e eu fico só de fora vendo. E o pessoal queria me levar para a televisão, porque, querido, do meu testemunho, tem um vídeo que tem 12 milhões de visualizações. Eu viajei o mundo sem nunca ter saído do Brasil naquela época.
né? Porque foi para o mundo inteiro. Então, hoje, agora de manhã eu estava falando, pastor, eu recebi, depois eu te mostro, eu recebi agora de manhã um recado de um irmão que me ligou ontem à noite, falou, eu não conheço, o cara mora em Nova York, hoje começa um congresso para casais, sabe qual é o DVD que vai ser ministrado? O meu, a minha história. Ele falou, a gente quer ter o senhor aqui, mas tá, a minha agenda é louca. Aí eu falo, o programa do Ratinho falou, não, porque não sei o que, não sei o que. Falei, querido, eu não tenho problema nenhum com o programa, com o tema do programa, mas eu não vou no programa. Ele falou, por quê? Eu falei, o que vocês querem, audiência vocês já têm, eu também tenho. E o Deus que eu sirvo não me chamou para bater boca com travesti, com homossexuais. Se eles quiserem continuar na homossexualidade, é um problema deles. O problema é o seguinte, eles não respeitam. Eles querem ser respeitados, mas não respeitam. Então eu não vou no seu programa, porque a primeira invertida que uma bicha falar comigo, eu vou descer da cruz, querido. Eu vou colocar ele no lugar dele. Então eu não vou, porque daí não seria testemunho, seria um testemunho. Agora, se vocês querem, falem com a produção, porque eu não vou. Jesus não me chamou para bater boca, Jesus me chamou para edificar lares. Aí eles mandaram esse áudio para o Ratinho. O Ratinho dizia assim, eu quero, manda a produção lá gravar. E a produção foi em casa. Cara, o programa veio abaixo, que minha mãe disse, eles perguntaram, como é que a senhora vê o seu filho? Qual a diferença do seu filho hoje para a Paulette? A minha mãe disse, só as vestes. O caráter é o mesmo, bom filho, nunca me respondeu, nunca me tratou mal, que não sei o que. O que ele fazia na rua não me interessava, mas pensa num filho que eu gostaria de ter mais uns 10 assim. Aí minha mãe disse, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Edna, que é a minha irmã mais velha, que é diaconisa, mulher de Deus, e tenho. Eu sou grato a Deus, porque Deus me deu 2 joias raras. Então olha que legal. Por que eu deixo claro isso? Porque todos os homossexuais que eu conheci, todos ótimos filhos, excelentes filhos. Então, não posso colocar, o cara, não. Agora, nós precisamos entender uma coisa. A mudança é decisão. A nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Então, quando nós decidimos, porque céu e inferno é decisão. Aconteceu com você. Né? Ou você contando antes, ajoelha, dobra o joelho, falei ontem à noite, ajoelha, dobra o joelho e ora. Coisa doida, o que eu estou ouvindo, estou achando que estão falando, que negócio doido é esse? É loucura, evangelho é loucura. Agora, céu e inferno somos nós que escolhemos. Eu decidi ir para o céu. E quando eu decidi ir para o céu, Jesus, olha, aquele que quer vir após mim tem que renunciar. E renunciar é deixar aquilo que nos agrada. Né? Ninguém renuncia ao que não gosta. Renunciar àquilo que nos agrada, os prazeres da carne, a bebida, o álcool, a droga, isso aqui tudo é renúncia. Por isso que é tão... Você fala, nossa, mas o cara não quer ter um encontro com ele. É renúncia, é decisão, quando entender isso. Então, eu fico maravilhado todos os dias, porque todos os dias eu encontro pessoas que ouvem a minha história e aí renunciam. E é isso que eu sei fazer na vida. Queria que meu pai estivesse aqui hoje? Claro! Quem tinha que estar aqui hoje é meu pai, não eu, sabia? Porque hoje eu só desfruto daquilo que os meus pais investiram em tempo integral, a oração, dizendo que Deus é fiel e quer mudar. Então hoje eu saio de casa, a minha mãe chora, e ela chora e fala, ai Jesus, o Senhor é lindo, leva ele para pregar mesmo, leva ele. Às vezes eu estou muito cansado, ela fala, Jesus, dá uns 2, 3 dias para ele dormir, para ele descansar, porque é assim, eu imagino, por exemplo, como é ser mãe, eu imagino, porque assim, mãe é um negócio muito louco, né, cara? Tem que cuidar de filho, de casa, de marido, não sei o quê. Então, eu fico imaginando, durante muito tempo, depois que meu pai faleceu, a minha mãe foi a única coluna de oração. E muitas palavras eram de que ela não iria ver e que eu não ia ser transformado, né? Então, a minha mãe sempre repreendeu isso. Falou, não, meu filho é bênção, meu filho vai explodir, meu filho, Deus vai fazer algo grande. Então, confiar. É porque o que somos está dentro de nós, né? A nossa essência. Agora, lá na nossa conversa, o senhor falou uma coisa bem interessante. Que o senhor falou que o seu pai diz assim, o estado que ele está, não que ele é. Isso. Não importa como você está, não. Imagina, meu pai não abria mão. Meu pai era apaixonado por mim. Meu pai... Mas ele via como ele estava. Isso, e ele não via que ele era. Quando eu me converti, os pastores queriam saber como era minha mãe e meu pai. Primeiro o pastor falou, eu queria conhecer seu pai. Eu falei, morre. Meu pai já partiu. Bicho besta que quer conhecer meu pai tem que morrer.
Aí, misericórdia, irmão. Eu falei, ué, você quer conhecer o meu pai? É só desse jeito. E daí, os pastores queriam conhecer minha mãe. Tá bom. Levei ele em casa. Nesse dia, me deu uma bronca. A primeira pergunta, você já reparou uma coisa? Quando você está com um doente que não sei o quê... Por exemplo, eu fiquei doente em 2012 com uma anemia. Irmão, eu agora, para receber visita, se eu estiver no hospital, graças a Deus, nunca mais... Mas se eu tiver, eu não vou, eu vou selecionar quem vai me visitar. E foi um pastor lá no hospital, foi lá em casa me visitar, falou, nossa, irmã Maria, como é que tá? É aqui que não sei o que. Falei, é isso que ele tem? Falou, nossa, meu cunhado teve semana passada. E minha mãe falou, e aí, como é que foi? Morreu. Irmão, a Bíblia diz que nós somos portadores de boas novas. Você vai na casa dos outros para dar desgraça, não vai ficar me visitando. Então, você vê, é uma coisa doida isso. Por quê? Porque levei os pastores lá em casa. Ai, quando eu levei. Sabe qual foi a primeira pergunta dos pastores? Olha, eles gostam de ver a desgraça, né? Se você falar que foi curada de um câncer, e ninguém vai falar, glória a Deus, aonde é? Deixa eu ver a cicatriz. A pessoa parece que quer ver a desgraça, né? Aí o pastor falou para minha mãe, como é que a senhora viu o apóstolo Paulinho, quando ele era travesti? A minha mãe olhou para o pastor assim, parou, pôs o dedo na cara e falou, pastor, eu nunca vi o meu filho vestido de mulher. Eu fiquei branco. Falei, vamos pensar que eu inventei o testemunho. Aí ela chegou mais perto dele, pastor, presta atenção. Eu nunca vi o meu filho de vestido. Porque todas as vezes que eu olhei para ele, eu sempre o via de terno e gravata e de Bíblia na mão, porque essa era a promessa de Deus para a minha vida. Ou seja, você que está aí em casa, qual é a promessa de Deus para a sua vida? É de derrota ou de vitória? Se for de vitória, não olhe para trás, continue em frente porque ele vai te abençoar. Ai, mas alguém está te perseguindo, ai, alguém tá... Já viu o povo ficar, ai, estão me perseguindo. Querido, fique em paz. Se estão te perseguindo é porque você está na frente. Certo. Ninguém persegue quem está atrás. Deixa de ser besta. Né? E tem gente que fica, ai, meu irmão, eu sofro tanto de inveja, eu não sofro de nada, querido. Não sofro de nada, nada. Ninguém tem inveja de pobre. Entendeu? E para de ficar criando. As coisas não dão certo, eu começo a culpar os outros. Não. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Pare de olhar. É aquilo. Não precisa olhar para a situação, não. Olha para a vitória. Né? Por exemplo, nós chamamos aqui Fabinho. Fabinho tem um filho lindo. Não é olhar para a situação, não. Olha para a vitória. Como Deus é fiel, como Deus sustenta. E é o que Deus quer fazer exatamente com vocês. Né? Vai ser muito lindo. É a gratidão, isso. Né? Não é bom? Eu fico imaginando. E você sabe que uma das coisas mais engraçadas hoje, quando eu chego nas igrejas, claro que hoje já não dá assim, porque depois desse negócio de rede social, você não tem mais vida. Todo mundo sabe onde você está, deixa de estar, então é muito engraçado. Mas, por exemplo, eu tive agora numa conferência para filhos de pastores. E aí eu comecei a testemunhar e não cantei, não fiz nada, né? Comecei a testemunhar e a igreja parou. 4.000 pessoas assim, e chorava. Aí eu digo, vou alegrar um pouco isso, né? Vou alegrar um pouquinho. Aí eu comecei a cantar. Quando eu cantei, a igreja veio abaixo e falou, mano, olha a voz! E é muito engraçado a reação, duas reações que se tem nos cultos quando eu faço. Quando eu, né? Quando eu falo que sou um ex-travesti, quem nunca viu, fala, o cara, eles ficam assustados, falou, irmão, tá assustado o quê? Tá pensando, tem uns que olham para mim e falam, não parece, tá assustado, né? Esse negão foi bicha? Foi. Mas não parece? Lógico que não. Mas por que não parece? Porque Deus não é costureiro. Deus não faz remendo. Quando ele pega uma causa, ele transforma. Pode ter certeza que Deus tem coisas grandes chegando na tua casa. Às vezes você pode estar aí até chorando, né? Eu não quero que você fique chorando, não. Porque existe um Deus que cuida tanto de você. Quer ver? Dá um eu ia pedir isso agora, como estamos chegando no final, mas vamos louvar. Não, grava, porque essa canção eu tenho viajado o mundo e quando eu fiz uma live, foi a primeira vez quando eu gravei essa canção, uma loucura, eu falei, Jesus, o negócio ficou lindo. E aí, todo lugar que eu vou, eu tenho que cantar, diz assim, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra disso? Lembra de onde você veio e aonde
que você chegou. Lembra, né? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Olha, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Cante comigo. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, irmão. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer e vai acontecer. Oh, Deus mandou lhe falar que tudo, viu? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Que bom estar aqui. Obrigado por esse carinho. Que honra estar aqui. Muito bom. Não sei nem o que dizer, eu né? também, no fim nós nem conversamos, só eu falei. Mas foi, eu aprendi, eu tive uma edificação desde onde que a gente vem conversando. Muito bom, né? E quando Deus une pessoas, Deus não une é, pessoas, Ele né? tem propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Verdade. Era o propósito de nós estarmos juntos, conhecer. Eu esqueci seu nome. Robson. O Robson, que, né, a gente só fica bonitinho porque ele cuida da gente. E é assim mesmo, Deus une porque Ele tem propósitos, né? A gente vai aprendendo. Fabinho que é um querido, o Fabinho cuida de toda a parte musical quando a gente vem para cá. É o terceiro ano que eu venho para cá. E eu sou o que mais dá trabalho, porque eu não ensaio, né? Inclusive, eu vi, esse é o terceiro ano, acho que no primeiro ano que o senhor veio a Caruaru, eu fui, que veio no Cláudio, isso. Nós não nos conhecíamos pessoalmente. Eu até comentei isso com a Amanda, quando nós saímos do almoço. Sim. Eu disse, Amanda, eu tenho algo para dizer, que possa ser que nem muitas pessoas acreditem, mas quando o senhor estava lá, falando, dando seu testemunho lá, o Espírito Santo falou assim: da próxima vez que você o rever, vai ser face a face, vocês vão conversar. Aí, Deus é fiel. E veja, eu creio, Deus é muito assim. E veja, isso foi logo na minha conversão, assim, quando eu me converti, Sim. né? E, inclusive, o pastor Cláudio chamou, como eu estava recém-convertida, eu fui lá para frente. Claro, oxe. E assim, foi algo assim, que eu digo, meu Deus, como o senhor é bom. Veja, 2 anos depois Deus é fiel. Foi cumprido. Mas assim, na época, até a gente conversou, eu pensava que era loucura, assim, na minha cabeça. Eu acho que isso não está funcionando legal, tem alguma coisa acontecendo. Ninguém explica a Deus. Aí, inclusive, né, eu pensava que era coisa assim da minha cabeça. Eu digo, meu Deus, que eu não estou entendendo nada. Porque foi tudo assim, muito... É muito rápido. Repentino, o encontro com Deus né? é um negócio louco. E eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí tudo foi acontecendo. E, inclusive, eu fiz a live, né, com a pastora Bruna, e estava assim, eu falando com o Felipe, a gente conversando, vamos ver se a gente consegue trazer a pastora Sandra, porque eu acho ela o testemunho máximo também dela. É fantástica. Diga uma figura. Aí eu digo, e os demais tal, mas assim, nunca passou na minha cabeça que teríamos essa conexão. Porque foi, né? Foi fantástico, assim, eu digo, foi uma afinidade. Feito você falou, os propósitos. Os propósitos de Deus. O testemunho também, né? Assim, que a gente tem aquela experiência mesmo. Claro. Você sabe que quando eu fiz 18 anos, eu tinha combinado com um amigo meu, que era um travesti, que a gente ia para Paris juntos. Só que eu só podia viajar em janeiro com 18, e eu estava com 17 ainda. E aí, esse travesti foi antes de mim, fiquei muito bravo. Fiquei bravo onde já se viu, pai. Meu amigo foi lá, que não sei o que, e eu bravo, porque ele foi primeiro do que eu. Questão de 2, 3 meses, e a gente ia se encontrar lá. Mas com 18 anos, aí quando eu terminei de reclamar, o meu pai me pegou e falou, liga não, filho, Jesus vai te levar para Israel. Eu falei, pai, eu não quero ir para Israel. Ô, pai, sonho de bicho é Paris, vou fazer o quê em Israel? Aí fui para Paris, foi uma maravilha e tal. Aí me converto, continuo pregando. Quando foi, acho que 6 anos atrás, Deus me levou para Israel. Quando eu desci a Israel, me deu uma crise de choro, porque eu ouvi a voz de Deus dizendo, tudo que eu prometi para o seu pai, eu vou cumprir na sua vida. E aí eu fui entender muitas coisas que até hoje, né, eu tenho, nossa, a gente questiona, não pensa que a gente amadurece, não. E aliás, eu nem faço questão de amadurecer, porque fruto maduro Deus recolhe.
Então deixa eu verdinho, que aí eu fico aprendendo, né? desfrutando mais um pouco daqui. Mas até hoje não é muita coisa que acontece, a gente questiona, porque a gente fala, Deus, eu achava que nem ia acontecer mais isso, né? Então, é exatamente isso. O Ele tempo é move, dele, né? ele promete e ele cumpre. O que a gente não entende é o processo. E o tempo, né? O tempo, né? E aí você vê, estamos aqui hoje. E uma amiga que eu vou levar para a vida, e sempre também, que eu vier sim. aqui, pode ter certeza. E quando eu for a São Paulo também vou Sim, lá, viu? poxa, pena que dia 8 eu não vou estar lá, senão eu ia lá em Aparecida só para tomar um café com vocês, mas eu vou estar viajando. Eu saio daqui, chego em São Paulo, depois já vou para o Sul, aí eu vou ficar até o dia 23 no Sul, né? Então, por isso, senão eu iria mesmo, porque é próximo, eu estou sempre em São José, eu estou sempre ali, Taubaté, Campos do Jordão, estou sempre lá. E é sempre muito legal, mas você vai fazer uma viagem linda, Deus já abençoou, não vai abençoar. E eu fico muito feliz e muita gratidão pelo carinho que você nos recebeu. Desde ontem, estou sendo muito bem tratado e é tão legal e que Deus abençoe o projeto de vocês. Você, divulgue esse podcast, divulgue o trabalho dessa mulher linda, empoderada, inteligente e culta. Isso faz toda uma diferença, né? Faz toda uma diferença. E eu, Fabinho, você já sabe, se você precisar de alguma coisa, você conte. Com certeza. Davi é um lindo. Davi, estou com saudade de você, viu, Davi? O Davi é um querido. Nós vamos encontrar na segunda, né? E eu estou muito feliz mesmo. E agradecer mesmo. A minha palavra por esse momento é gratidão. A nossa. Tá bom? Obrigada. Obrigado, minha Deus linda. abençoe. Que Deus abra as janelas dos céus para abençoar vocês. E foi uma honra estar aqui com vocês, uma alegria. Pena que vocês não pegaram o making-off. É isso, pessoal. Estamos ficando por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima.